e a Denise vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos, porque agora já é de noite, né? Horário novo, que bom que vocês vieram, né? Inaugurar o horário novo. Letrinha pequena, vou ter que botar o óculos. O preparo de hoje é do livrinho Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, um livrinho de Joana de Ângeles. Capítulo 16. Substitui no teu vocabulário as mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento e não agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, porque há pessoas que falam bem e são más. Não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Essa última frase lembra a gente de como Kardec fazia para identificar os espíritos que estavam escrevendo. Uma das técnicas que ele comprovava se era o espírito mesmo que estava escrevendo era a forma que ele falava, tanto pela linguagem quanto pelas ideias. Então, se a gente levar isso para a gente, você já pensou as pessoas te identificarem pela quantidade de palavras agressivas, violentas ou palavrões que sejam, que saem da tua boca? É muito triste, porque não falam exatamente daquilo que o coração está falando. Muitas vezes a gente não recebe a educação necessária, a forma de falar lapidada, para que a gente possa se colocar no mundo. Mas nem por isso a gente precisa se colocar agressivamente em relação ao próximo. A Joana, às vezes a gente lê o livro da Joana e diz assim, nossa, que livro difícil, que palavras são essas, que a gente não sabe nem o que quer dizer. Ela utiliza a linguagem para que a gente evolua, porque a linguagem é uma forma de evolução do homem. E ela fala exatamente aquilo que ela quer dizer. Por isso, ela utiliza as palavras que são adequadas para expressar aquilo que ela está querendo passar. O Divaldo, por outro lado também, fez uma grande campanha sobre a utilização da gentileza. A forma com que a gente se coloca no mundo pode levar ao amor ou não. Tantas vezes a gente fala alguma coisa da maneira mais simples possível, mas a gente não sabe como está o coração daquele que está escutando. E se ele não estiver bem, ele vai receber mal. Imagina se você fala utilizando palavras baixas, de um teor mais agressivo. Pode machucar, sem que a gente queira. E aí foram feitas umas pesquisas recentes que mostram que, por exemplo, o palavrão ele nasce na parte mais inferior do cérebro, precisamente no sistema límbico. É a parte animal da gente, do homem, uma parte bem primitiva e que controla as emoções. Então, vamos pensar que a linguagem que a gente utiliza é aquilo que a gente está querendo fazer para a nossa evolução. Porque se a gente vem trabalhando isso, querendo levar o amor aonde a gente for, como é que a gente pode utilizar a parte mais inferior? A parte mais primitiva. Se a gente fala que é o self, que pouco a pouco tem que ir dominando o ego, por que a gente utiliza o que tem de pior na gente? Então a gente lembra de Chico, quando diz para a gente botar um pouquinho de água na boca e segurar e não engolir, antes de falar alguma coisa, porque as emoções geralmente saem desgovernadas. Enquanto a gente não aprender a controlar elas, é melhor que a gente aprenda a controlar as palavras, pelo menos. A gente erra menos. E lembrando do que o próprio Chico dizia, a gente tem que entender que se a gente está querendo curar pela boca, da nossa boca, não pode sair o ferimento do próximo. Uma boa palestra a todos. Jesus, nosso mestre, amigo e amoroso,
Abençoa-nos nesta tarde, noite de hoje, onde sentimos a Sua presença mais juntinho de nós e dos amigos espirituais, também daqueles amados, nossos queridos, que já se encontram em invisibilidade e que vieram aqui para receber esse acolhimento em seus corações, para sentir a alegria desse júbilo de amor. Pedimos também a Joana de Ângeles, veneranda mentora, que nos acolhe, trabalhando na nossa área de ideação, de emoções, que envolva com o seu carinho e a sua inspiração a Deusa Nogueira, a nos trazer os seus ensinamentos, inaugurando a palestra de hoje, através da homenagem que fazemos a ela, a nossa veneranda, pela comemoração de 9 anos da nossa casa. Graças a Deus. Irmãos, saiu? Não? Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Parabéns a toda a família de Joana por esses 13 anos, né? Está ficando 9? Ih. Eu ia falar, está na pré-adolescência, né? Por esses 9 anos de trabalho, de esforço, de estudo, né? De encontro com Jesus. E nós abraçamos a casa em nome do Centro Espírita Leon Denis, em nome do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, por esse momento, por mais esta reunião. Realmente, algumas pessoas brincaram, né? Inaugurar a reunião, como é que é a reunião? Mas a gente vai aprendendo um pouco. E a gente sabe que antes de uma reunião se concretizar no plano material, há todo um planejamento e um treinamento espiritual. E me permito, então, contar uma experiência. Naquele dia, eu fui ao banco. Naquele momento ainda, o banco, mesmo estando informatizado, naquela hora, você tinha que ir na agência para tirar o extrato. E foi uma segunda-feira. Eu fui à agência, tirei o extrato, olhei, não gostei do que vi, né? Não gostei. Dobrei o extrato e guardei. Guardei e peguei uma condução. Naquele momento, eu morava em Jacarepaguá. E pegando a condução, eu não vi, mas percebi um espírito que sentou perto de mim. Esse fato ocorreu na segunda-feira seguinte àquele evento triste em Vigário Geral. Aquela chacina que houve lá. E eu senti o espírito sentou e falou assim: a situação não está fácil, não. Eu estou com muito medo. E ele botava na minha tela mental algumas imagens, como se fosse aquele filme Cantando na Chuva, era mais ou menos aquele clima, né? Um tanto escuro, com pessoas escondidas em determinadas locas, um medo muito grande e uma grande ausência de luz. E ele foi mostrando aquelas imagens, e num determinado momento ele falou assim: o que aconteceu não é bem da forma como estão contando. E aí, naquela hora, a gente, graças ao estudo e à ajuda espiritual que a gente vai tendo, eu acordei. Eu falei assim: meu irmão, não adianta você me contar. Porque a minha relação com este fato foi assim, orando muito. Eu orei muito, me liguei muito à figura de Maria de Nazaré.
tanto pelas famílias que passaram por essa dificuldade, quanto pelos companheiros que cometeram o ato. Mas eu ainda até brinquei um pouquinho. Não adianta você me contar nada, porque eu não sou nem da parte militar, nem da outra parte do crime. Então, não adianta você me falar nada. Agora, se você está com muito medo, você faz o seguinte, salta, e naquele momento vínhamos de bom sucesso e pedíamos ao companheiro, né? Salta em Madureira, e saltando ali, eu posso trocar se quiser, quando quiser, tá? E saltando ali, você pega um ônibus, na época, um amarelinho. Pega o ônibus amarelinho. Pegando o ônibus amarelinho, vai ver um local que vai saltar um montão de gente. Ali é Marechal Hermes, não salta ali, não. É um ponto depois. Tem o mercado, atrás do mercado tem um muro branco. Chegando lá, você pede para chamar o doutor Herman. E fala assim, doutor Herman, a deusa pediu para o senhor entender. Acabou, né? Acabou aquela segunda. Doutor Herman, um dos diretores espirituais lá do Espírita Leon Denis. Acabou aquilo, fui para minha casa tranquilamente, dei conta das questões, tudo isso. Na quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual, né? Que você pode falar mais passe de cura, não pode falar isso, né? Espiritual da saúde. E estava lá, e eu na sala de baixo, chega alguém e pede assim, deusa, doutor Herman está chamando você lá na sala que ele comanda o passe de cura, lá em cima, no outro andar. E eu fui achando que era alguma coisa relativa a meu filho, alguma coisa assim. E ele então me fala assim, minha filha, você sabe que antes de uma reunião, que vamos começar uma reunião, que vai ser no sábado pela manhã, não sabe? Se sei, doutor Herman. E você sabe que antes de começarmos uma reunião, nós treinamos os trabalhadores espirituais, você não sabe? Sei, doutora. E você sabe também que a gente aproveita aqueles horários em que a casa espírita está vazia de vocês, eu guardei a expressão, para realizar esses treinamentos, não sabe? Sei, doutora. Você me manda a cada um, né? Mas pode estar tranquila que ele foi convenientemente atendido. Então, gente, a gente só trouxe esse fato, é um fato, para a gente começar a valorizar o espaço da casa espírita. Não é gratuito, não é de forma, de qualquer jeito que uma reunião se estabelece. Muitas vezes até nós encarnados não temos noção. Vamos aproveitar, tem um espaço, tem um horário, vamos fazer uma reunião. Mas o trabalho da espiritualidade, o treinamento de trabalhadores específicos para aquela reunião, aquele horário, é algo muito profundo. Então, é só isso, né? A gente valorizar e agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade por estar cuidando de nós em mais um momento, em mais uma etapa de serviço. Bem, Jesus passou por muitos testes, porque a figura dele não passou tão despercebida como muitas vezes algumas criaturas querem que a gente entenda. Aos 12 anos, aquele menininho se deslocou do seu grupo, da sua tribo, dos seus parentes, e foi encontrado discutindo com os doutores da lei. A gente às vezes não tem noção disso não, né, doutores da lei? Isso era pior do que uma CPI honesta. Porque estavam ali os representantes de todo o conhecimento de toda a lei, eram as pessoas que legislavam. O templo, ele tinha uma função política. Então, estava Jesus ali sendo indagado por eles. E é claro que ele falou. Ele respondeu. Tanto ele respondeu que a indagação perdurou. E quando os pais foram procurá-lo, ele falou assim, não sabeis que convém eu tratar das coisas do meu pai? Continua a falar.
Então, naquele momento, aquele menino, aquele jovem, já tinha uma marca. E, a partir daí, não pelo conhecimento literal da lei, mas pela interpretação profunda da lei, pelo nível de consciência que Jesus trazia com o Pai, na verdade, Jesus vivia essa lei, ele passa a ser olhado com restrições. E muitas armadilhas foram feitas. É lícito ou não pagar o imposto? Uma das armadilhas. E aí Jesus pega lá a moedinha e fala de quem é esse efígie, essa inscrição. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa fase é bom a gente falar nisso, né? É início do ano, daqui a pouquinho, né? Até abril, então a gente já vai começar a pensar nessas nossas questões, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não interessa o que César vai fazer, né? Não interessa o que César vai fazer, a questão é dele. A nossa questão é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas houve uma questão intrigante. Tendo em vista que Jesus, como descendente de uma das tribos de Davi, ele tinha o conhecimento e o direito de usar da palavra aos sábados no templo. E ele interpretava a lei, principalmente os textos mais difíceis, que são os textos de Isaías. Ele interpretava a lei. Em determinada ocasião, certo doutor da lei pergunta assim: mestre, qual o maior dos mandamentos? Qual o mandamento maior da lei e dos profetas? Uma questão difícil. Porque entre os profetas existia também uma certa competiçãozinha, sabe? Quem é maior, né? Tem os 5 maiores. Mas qual é o maior mandamento? É Moisés, que foi o grande libertador do povo, que trouxe o maior, mas acontece que Elias também trouxe algumas informações. Isaías previu tudo. Quem é que falou o máximo? Quem é? E dos mandamentos todos, os 10 que estão lá, qual será o maior? Que pergunta difícil, né? E Jesus, então, fala assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Engraçado que ele colocou alma antes de entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisto estão resumidos toda a lei e os profetas. Interessante, né? Uma palavrinha só: amor. Esse amor resume toda a aplicação da lei. Toda a aplicação da lei. Por esse amor, a gente começa a pensar na ousadia e na coragem e no bem-estar e na paz de determinados companheiros que iluminam, inspiram a história de nossas vidas. Vou começar pela patronesse da casa, né? Claro, né? A casa é dela, a reunião, né, é patrocinada, começando por ela, né? Começando por ela. Naquele momento, Joana, naquele momento de Cusa, exercia a sua função de mulher de um intendente de Herodes, e tinha uma posição estável, como toda estabilidade política, né? É interessante, né? É para a gente pensar. Toda estabilidade política, é só mudar que tudo se transforma. Mas ela já entendia a questão de Jesus para resolver as suas questões domésticas. Daí o SOS Família, né? Ela já entendia em Jesus uma alternativa. Mas como é muito mais fácil fugir do problema do que enfrentá-lo, ela então, naquele momento, ela se propõe a seguir Jesus. E Jesus então fala: vá
para o teu lar e me serve dentro do lar. E ela voltou. Ela obedeceu, ela voltou. E dentro do lar, ela foi entendendo aquelas questões, né? Vivenciando aquela marca de amor que o encontro com Jesus, não o encontro mágico, mas o encontro íntimo, consciencial. Não é esse evangelho escrito, é o evangelho consciencial, essa boa nova. Ensejou a ela a renovação de conceito e de vistas na convivência familiar. Passa o tempo, a política muda. A perseguição começa e ela tem que fugir. E foge com seu filho. E ali, naquele momento, a senhora que era servida passa a ser servidora. Passa a servir em outras casas, em outras mãos, com outras mães, né? Em outras questões. E ali, naquele momento, ela possui uma liberdade interessante, né? Quando ela perde o status, ela começa a ganhar a liberdade de acompanhar mais de perto as pregações de Jesus, os seguidores de Jesus, e vai para as catacumbas. Bem, num determinado momento, ela é capturada. Esse episódio está bem narrado no Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Ela é capturada. E na captura, ela e o filho. Gente, ali no meu coração, eu vejo uma das questões mais sérias do Novo Testamento. Por quê? Porque havia a prisão, sim. Mas se eu negasse ou usasse um artifício para negar o motivo da prisão, quer dizer, se eu abjurasse, eu ficaria livre. Interessante, né? Passaram 2000 anos, né? Pois é. Fechando parênteses. Eu teria a liberdade, era só isso. E assim, muitos mentiam, até usando o argumento assim, bem, é melhor eu ficar vivo que eu vou divulgar a doutrina. Mas, na verdade, não era isso, não. Era para salvar daquela situação lá. E aí está lá Joana com o filho. Gente, é uma questão. Fica muito fácil quando eu não me coloco no lugar. Mas, para mim, eu sempre li esse texto com lágrimas, que eu me imaginava com o meu filho. Que depois do amor de Deus, o maior amor do mundo é o amor de mãe. E o filho, então, eles estão presos, fala assim, mãe, abjura. Abjura por mim que sou teu filho. E aí, gente? Fácil, né? E ela, então, respira e fala assim, meu filho, se eu escolher a você, eu não terei nem a você, nem a Jesus. Mas se eu escolher o Cristo, nós dois estaremos salvos e seguros. E ela, então, escolhe a Jesus e é queimada e recebida por Jesus. Gente, que amor é esse? O que o amor faz em termos de coragem? De afrontamento das dificuldades. De tomada lúcida de decisão sem culpas. Porque poderia até acontecer, né? De morrer um e ficar outro, né? Poderia acontecer isso. Como é que ficaria isso? Como é que ficaria a minha cabeça? Mas esse amor vivenciado leva a isso, gente. Esse amor que levou a Lívia, esposa do Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, a, na hora do sacrifício, por um testemunho de igualdade, de fraternidade com a sua serva Ana, trocar de túnica. E no momento em que ela troca de túnica, o que acontece? Ela é sacrificada e a Ana é liberada. Esse amor fez com que Ana voltasse a Públio Lentulus, sabendo que poderia acontecer tudo com ela.
mas ela volta nessa certeza do amor do Cristo e desempenha o seu papel até o último momento, que são os últimos dias de Pompeia. Esse amor. É esse amor que leva Pasteur, por exemplo, num período em que o grande profissional da medicina era aquele cirurgião mais sujo, e daí a gente ter, mais tarde, chamar de açougueiro, né? Porque o cirurgião, ele acabava de fazer a cirurgia e limpava lá o seu bisturi, tudo isso, nos aventais, né? E quanto mais sujo o avental, mais bem-sucedido era o médico. E aí esse amor fez com que Pasteur lançasse a questão dos micro-organismos. E ele ousou dizer que as criaturas não desencarnavam em função da cirurgia, mas em função da contaminação. Única voz dentro daquele mundo acadêmico. E que hoje nós devemos, até hoje, né? Com todas vamos dizer assim, as limitações e todas as críticas que se tem, né? A questão aí da pasteurização, mas ainda é uma das formas da gente garantir pelo menos uma contaminação menor no nosso mundo atual. Foi esse amor que fez Sabin, Albert Sabin, pesquisador, a descobrir aquela gotinha, aquela vacina em relação à paralisia infantil. Só que de tanto ele manipular aquela substância, aquela própria vacina, ele acabou ficando paralítico. E ele já bem idoso, paralítico, é entrevistado. E o repórter pergunta assim: doutor, o senhor acabou ficando com a doença que o senhor a vida toda lutou. Como é que o senhor entende esta situação? E ele então diz: se eu tivesse que recomeçar, mesmo que fosse para liberar uma única criança da cadeira de rodas, valeria a pena, eu faria tudo da mesma forma. Isto é amor. Isto é amor. Esse amor que levou João, no momento da crucificação, em que Jesus falou assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então João vai com Maria para Éfeso. E chegando lá em Éfeso, interessante que Maria foi para o morro. E a gente tem uma opção de coisa, né? É porque ele fala assim, foi num promontório. O que é um promontório, né? Promontório era um morrinho lá e ficava lá a casa de Maria. E lá ia todo mundo que estava muito ruim. Gente que estava doente, gente que estava com fome, gente que estava desesperado, gente que tinha sido excluído. Era esse povo que ia procurar Maria. E ela contava as histórias de Jesus. Ela trazia a boa nova. Mas a boa nova de mãe não era só falando. Era através da alimentação, era através da cura, dos curativos das enfermidades físicas e morais e emocionais. E João, jovem, descia. João descia para ter contato com aqueles filósofos da escola grega. E o que ele fazia como jovem? Ele levava o evangelho, mas é claro que recebia dos outros também as ideias filosóficas que compunham o quadro daquele momento, da filosofia grega. E a gente vê o evangelho de João, aquele evangelho bem filosófico, e o único que tem uma expressão que diz assim: Deus é amor. Então a gente começa a pensar nesse amor, como está aqui, como solução. Uma solução com 5 letrinhas, 4 letrinhas. 4 letrinhas, como única solução. Por quê? Porque há em nós um desejo irresistível de quê? De sermos felizes. É em nós. Se alguém não quiser ser feliz aqui, pode ficar no salão ao final da reunião, que será encaminhado, né? O nome vai ser anotado para os tratamentos espirituais
E, com certeza, será encaminhado para um profissional. Por quê? Querer ser feliz, o desejo de ser feliz, é essencial no homem, é o que nos motiva. Mas há um outro desejo muito interessante, que a gente, às vezes, não se dá conta, que é o desejo de amar e ser amado. Quase sempre eu fico na segunda parte, que é o ser amado. E reclamo e cobro. E cobro. E às vezes falo até assim, dei tanto amor, e olha o que eu estou recebendo de volta. Então é sinal que eu não dei. Eu não dei o amor. Porque o amor é algo que, quando ele passa, ele cura, ele alimenta, ele nutre a alma. Daí nós entendermos uma outra consequência, que é a tal abnegação, que é a negação de si mesmo. A gente não entende, não. Como é que pode, não quer nem muito obrigado, não precisa muito obrigado. O amor é completo. É esse amor completo. Sabin não precisava andar para ficar feliz. Pasteur não precisava do aplauso que estava lá. João, Jesus, Joana de Cusa, ninguém precisava disso. Por quê? Porque a própria doação do amor é essa fonte alimentadora da felicidade. Da felicidade. Daí a gente começar a entender, quem não acorda cedo, aí no dia do trabalho assistencial acorda e fica bem à beça, né? Mas outro dia, acorda e fica mal-humorado, uma coisa danada. Aqui não, mas no Leon Denis, no Teresa d'Ávila, acontece isso, né? Acontece isso, né? Tem que chegar 7 horas, 15 para as 7, que é da organização, 6h30, que coisa, né? Aí chega e depois fica muito feliz. Por quê? Vibra nessa atmosfera de amor. É isso. É esse amor que faz, por exemplo, experiência. Inca 3. Fomos visitar uma pessoa, uma pessoa querida, uma parente amiga, e passamos. A pessoa estava no 4º andar, né? E passamos pelo 3º. A gente resolveu subir a escada, né? Não quisemos pegar elevador. E ali nós encontramos um casal. Um casal. Interessante. Os dois, ela sentada e ele de pé com o equipo, né? E a conversa estava ali. E no momento em que a gente passava, um beijo na boca, apaixonadíssimo. E junto com a gente passava alguém com um livro. Não preciso falar qual o livro, que a gente já sabe qual é, né? E esse alguém falou assim, que absurdo! Num estado desse e ainda pensando nessas coisas. E isso num tom bem, né? E ela, então, fala assim, é o amor. Este amor que nem a Dona Celestina é capaz de levar. Dona Celestina, para quem não sabe, é o nome que o paciente terminal do câncer, ele chama a morte, né? Dona Celestina. Nem você pode levar. E continuaram assim. E aí aquilo me chamou muita atenção. E eu fui lá para a enfermagem. Fui saber, né? Fui ver, né? E aí na enfermagem, muito interessante, além da enfermagem estava um médico, um oncologista, e ele falava assim, é o milagre deste casal. Com certeza, o que a senhora está vendo ali é soro. Só. Porque não convém, quem está na saúde sabe disso, né? Não convém gastar morfina. Mas eles não sentem dor. E nós já estamos há 7 meses esperando. E aí o médico falou, o quê? Eu não sei dizer. O que é isso, gente? Amor. Quando está lá, a senhora Laura fala em nosso lar, que o amor é alimento das almas, é isso. É esse amor. E aí visitamos a criatura que gostaríamos de ver.
Continuamos, aí descemos, né? Descemos pela escada. E vimos um menino, o Marcos. E o Marcos estava ali, sozinho, amuado, com uma tigelinha de mingau. Eu virei e falei assim, Marcos, não quer tomar esse mingauzinho? Tá quentinho. Ele falou assim, tia. Aí tá ruim. Aí o que a tia fez, né? Não quer que eu dê? Não. Aí eu fiquei paradinha assim. Mas daqui a pouco eu comecei a ouvir um barulho. Um barulho ali. E aí que barulho era esse? Os doutores da alegria. Que vinham lá, né? Pegando as crianças daquele quarto, dos quartos. E enquanto eu dei uma saidinha para ver o caso do Marcos, como é que estava, sem visita, o que estava acontecendo, quando eu voltei, estava o Marcos com o equipo e no bumba. Bum, bum. Pois é, né? E vendo aquilo, e a gente se acaba de chorar mesmo, não tem outra forma de extravasar a emoção. E quando o Marcos voltou, tomou o mingau todinho. Olha só, gente. O que é isso? É amor. É essa movimentação da vida. Então, não é um livro bonito, não. Não é um livro bonito. É uma solução prática. Porque a gente fica com a cabeça confusa, com a emoção confusa, com a palavra confusa, o pensamento, a atitude, tudo confuso. Por quê? A gente procura a felicidade onde ela não está. Eu coloco metas na minha vida ilusórias. Ilusórias. Eu tento me enganar que aquilo vai me fazer feliz. Tento me enganar. E aí, quando aquilo chega, eu me deprimo, e é horroroso isso. À medida que o tempo passa, eu vou lamentando a perda de tempo. Vou ver na questão da qualidade. Trabalhei 25 anos no lugar. O que eu conquistei em termos de relacionamento sincero? Agora que eu já saí, em que eu não sou mais útil economicamente, profissionalmente, eu não tenho competências, habilidades para compartilhar com alguém. Quem lembra de mim e de quem eu lembro? Para quê? Então a Joana, ela vem nos ensinando a colocar a nossa meta no lugar certo. Porque Jesus falou assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? Ele não vem com aparências exteriores, ele está dentro de nós. E dentro de nós existe o quê? Essa capacidade de amar. Essa capacidade. E aí a Joana, é uma beleza. Esse livro vai ser estudado toda semana? Vai, né? Eu sei que a semana que vem vai estar minha querida Luzia. Aí ele fala aqui, ó. Somente se pode ser livre e feliz quando se ama. O amor é diretriz de segurança para as metas sublimes de autorrealização e da autoconsciência. Por quê, gente? O fato de eu comprar coisas não quer dizer que eu estou autorrealizada, porque coisas acabam, perecem, né? Saem de moda. O fato até de eu conquistar um determinado cargo não quer dizer que eu estou autorrealizada, porque a inquietação política da vida, eu digo política da vida mesmo, opera grandes mudanças, né? Aquilo que era extremamente valoroso em um determinado momento, em outro é pó, é cinza. Então ela vai dizendo que eu só posso ser livre e feliz quando eu amo. Só isso. E ela vem dizendo desse primitivismo que predomina na natureza humana, e foi muito interessante que a nossa Denise falou, comentando Vida Feliz, da linguagem. Não é isso. Como é que eu uso a minha palavra? Porque o verbo é criador. Uma palavra impregnada
de emoções negativas, ela vai criar uma aura, uma psicosfera negativa. E automaticamente vai ser o veículo para toda a negatividade na minha vida. A palavra determina, a palavra cria. Então, se eu não tiver como meta esse amor para direcionar a minha vontade, para direcionar o meu pensamento, eu vou ficar sempre insegura, muito insegura. Eu vou ficar vivendo essa experiência primitiva do ser. E, nesse momento, para o Filho de Deus, nós temos mais altos destinos para vivenciar. E ela nos dá... Ah, meu Deus do céu, é aqui que está? É. Desculpa, obrigada, achei. E ela nos dá uma instrução que eu acho fantástica, que está no capítulo 14, em que ela fala dos sentimentos e emoções. Ao longo do tempo, isso vai ser muito bem estudado. A gente está fazendo só uma introduçãozinha. Ela diz que breves exercícios de reflexão. A gente está muito bombardeado de informações, mas se reflete muito pouco. Se reflete tão pouco que a gente muitas vezes compartilha uma mentira. Porque a gente não refletiu. Se a gente pensasse um pouquinho mais, aquela informação não seria compartilhada, nem curtida. Então ela diz, breves exercícios de reflexão, novos condicionamentos de educação interior. Porque é interessante, né? Eu saí de casa, o Sumaré estava sorrindo, estava belíssimo. As maitacas passaram, eu cumprimentei, né? Porque eu faço isso, né? Eu cumprimento as maitacas que passam. Naquela alegria, já estão indo, tudo bem, né? Saí naquela coisa, pulando diante daquele sol da claridade. Aí no alto começou a chover. Aí quando eu saltei ali, no largo, aí uma criatura assim, e agora? E agora? Eu estou toda preparada para não chuva. Como é que vai ser? Aí eu falei assim, o chapéu aqui é grande, adianta alguma coisa? Mas e a senhora? Eu falei assim, não, a senhora não vai ficar desconfortável? Assim, não, tá muito bem. Tá uma coisa boa, né? A gente já tá sentindo o cheirinho da chuva? Aí ela me olhou, aí eu falei assim, deve ser maluca, né? Eu falei assim, olha, mas se quiser a carona de chapéu, eu prometo que a gente vai até lá, eu não vou falar mais nada. E aí ela aceitou a carona, achando que a gente disse, sabe por quê? Novos condicionamentos de educação interior, não é? Por que quando as coisas não acontecem do meu jeito, eu me sinto infeliz? Tem que começar a pensar nisso. E falo para a criança assim, você tem que aprender a ser contrariada, hein? Leio no livrinho assim, para educar, é necessário dizer não. Eu falo para o outro. Mas quando a vida me diz não, eu me sinto infeliz. Eu tenho que começar a criar novos condicionamentos, né? Por que eu vivo mais um mundo da ilusão, fictício, e não quero tocar com a realidade que Deus me oferece? Novos condicionamentos. Constantes enfoques de ação e bondade contribuem com eficiência para o desenvolvimento das emoções do amor, da paz e da felicidade. Então, vamos pensar. Vamos ficar com Joana. Breves exercícios de reflexão. É difícil, gente? Breve, gente. Breve quer dizer pequenininho. Né? Vamos pensar hoje. Né? Por que eu... Qualquer coisa. Por que eu... E vamos refletir sobre aquilo. Novos condicionamentos de educação interior. Tempo de crise é bom, né? Porque todo sábado eu gosto de ir lá e comprar aquilo e comer aquilo, tudo isso, né? E agora? Tem a campanha do leite no centro, tem a campanha disso. O que eu posso fazer? Vale a pena renunciar? Eu tenho que começar a me condicionar com outras questões. Todo mundo está dizendo que está ruim. Está ruim mesmo? Ou eu só estou repetindo o que o outro diz? Né?
constantes enfoques e ações de bondade. Então, tem que começar a me fixar no bem. Então, para eu desenvolver o amor, eu me fixo no bem, sim. E se eu me fixar no bem, eu começo a ter, desde agora, gente, como ela diz, experiência de paz e de felicidade. Então, no mês de janeiro, início do ano, a gente quer ser feliz e a gente deve ser feliz. Que a gente continue a pensar no que Jesus falou e no que Joana nos diz. Olhar o amor como a solução legítima, eterna, para todas as questões que nos atormentam a vida. E eu sei que já acabou, mas só por um minutinho eu vou trazer Maria Dolores, quando ela nos diz, e é alguma coisa do amor de Deus, porque a gente às vezes duvida que Deus nos ame. E ela nos diz assim numa poesia prece: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que eu faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, poder, no meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. Doutras vezes, rogo-te favores, entre lamentação, choro, barulho, simples capricho, mera algazarra que me escapa do orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensine a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e toda vez que eu rogo que não deva, não me atendas, Senhor. Que possamos sair daqui com a certeza que somos profundamente amados e conhecidos de Deus, nosso Pai. E que esse amor de Deus nos sustente, nos oriente, nos anime, agora e sempre.